capítulo 3. Hoje nós vamos ler sobre a sexta igreja. Nós temos refletido sobre elas. E a de hoje é uma igreja sensacional, a igreja de Filadélfia. O nome dessa igreja significa amor aos irmãos. A palavra Filadélfia significa amor aos irmãos. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso de número 7. O tema da mensagem é uma igreja que fez limonadas. Você gosta de limonada? Pois é, essa igreja aqui, ela fez limonada. Você vai entender o porquê. Capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Glória a Deus. Certamente, amados, já oramos, mas certamente você já ouviu a frase de que se a vida te der limões, faça desses limões uma limonada. Irmãos, isso daí retrata circunstâncias que a gente não tem como evitar. Circunstâncias que a gente vai viver, e daí, o que é que a gente vai fazer a partir de então? Pastor, eu me preparei tanto para tirar a carteira de habilitação e não consegui. E agora? Você vai fazer o que da sua vida? Pastor, mas eu esperava que eu conseguisse aquela vaga. Nasceu, glória a Deus, glória a Jesus, Deus é fiel. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Glória a Jesus, que bênção, que alegria. Vamos para casa então. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Receba, Senhor, nossa gratidão por essa resposta vinda do Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus, querido? Glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, como eu dizia, a gente não tem como evitar algumas coisas acontecerem. Mas o que a gente fará a partir daquilo? Qual será a nossa atitude? Se as circunstâncias muitas vezes não forem como as que a gente espera, o que a gente vai fazer depois? Ou será que não faríamos nada? Ou será que ficaríamos choramingando? Porque eu só recebi limões na minha vida, pastor. Todo mundo da minha casa se deu bem, eu não. Todo mundo conseguiu casar, eu ainda não. Todo mundo, irmão, faça limonada. Essa igreja,
aprendeu a fazer limonadas e não ficar chorando pelos limões. Eu gosto daquela frase da Asmari. Quem sabe o que é a Asmari? A Asmari é a Associação dos Catadores de Papelão de BH e de materiais recicláveis. Então, tem uma frase deles que me impactou muito. A frase diz assim: a vida me fez um papelão e eu fiz do papelão a minha vida. Muitas vezes, queridos, a gente está numa situação que a gente não pediu para estar nela. A gente está vivendo uma condição que a gente não buscou viver. Talvez tudo saiu fora do que a gente estava planejando. Mas a questão não é o que a gente vive, é o que a gente faz a partir daquilo que veio a nós. Se a gente transforma numa oportunidade, se a gente transforma em algo bom para nós, se a gente dá uma virada de vida daquela situação que nos veio para abater, para destruir, se a gente consegue passar por cima daquilo e ressignificar algumas coisas na vida da gente. É isso que é interessante, é isso que essa igreja nos ensina. Essa é a sexta igreja, como eu já disse, a sexta cidade a quem Jesus se dirige, a igreja de Filadélfia. Seria a mais jovem de todas as 7 que a gente tem visto. Ela foi fundada por um homem chamado Átalo. Esse homem, ele tinha um objetivo: formar essa cidade como uma cidade que seria uma porta aberta para a divulgação da cultura e do idioma grego. Então ele tinha esse objetivo: eu vou construir uma cidade e daqui essa cidade será uma referência para expandir a cultura e o idioma que era tão vigente naquela época. Ele tinha um objetivo, então, em formar aquela cidade. Ela também ficava numa rota extremamente estratégica. Era uma rota do correio do império, que se espalhava por todo o Oriente. Então, a partir dali, saíam as notícias, as leis, aquela notícia que os correios então levavam, os editais e assim por diante. Então, era algo importante, era uma rota consideravelmente importante. Era chamado Portal para o Oriente. Veja, o que eu estou trazendo aqui nos dá uma ideia de uma cidade que tinha uma visão de expansão, uma visão de oportunidades. Algo que estar ali significava que ali nós teríamos condições de expandir, de viver coisas diferentes. Apesar dessa cidade não ser tão diferente das outras, no sentido de ser uma cidade idólatra. Você que está acompanhando, você vai lembrar que as cidades que a gente viu, elas eram marcadas por idolatria. Essa daqui especialmente era conhecida como a Pequena Atenas. Se você já leu lá no livro de Atos, você vai ver que Paulo para em Atenas. E diz que ele ficou assim, inquieto, o seu espírito estava revoltado, diante de tanta idolatria que tinha naquele lugar. Irmãos, era Deus para tudo. Eu imagino Deus, um dia eu estava passando por um pet, e eu não vou lembrar o nome da santa, mas tinha uma faixa bem grande, agradecemos a equipe que tratou do nosso, com certeza seria o nome do cachorrinho, que tratou o nosso fulaninho, e agradecemos também, aí diz o nome da santa, protetora dos animais. Irmãos, em Atenas havia Deus para tudo, inclusive o que Paulo usa como um gancho, era um Deus que estava lá, ao Deus desconhecido, ou seja, a gente já adorou tantos deuses, de tantas formas, de tantos nomes, mas deve ter mais algum. Então vamos colocar um altar ali ao Deus desconhecido. E aí Paulo usa esse gancho e diz assim: pois é, esse Deus que vocês adoram sem o conhecer, porque está ali ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu anuncio para vocês. Eu quero dizer que eu conheço esse Deus. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo,
para nos trazer para perto, para nos perdoar, para nos purificar. E não está longe de cada um de vós. E ele então começa a anunciar o evangelho a partir daquele altar ao Deus desconhecido. Eram muitos os deuses e Filadélfia não passava longe disso. Era uma cidade extremamente idólatra, muitos altares, há muitos e muitos deuses. Por isso, uma pequena Atenas. Essa cidade, queridos, ela tinha um problema também. Era uma cidade que estava colocada num lugar que tinha falhas geológicas, ou seja, era uma cidade que constantemente vivia o problema dos terremotos. Teve um tempo atrás que nós sentimos, algumas pessoas aqui do bairro sentiram um tremorzinho de terra, lá em Betim também foi mais forte, mas aqui algumas pessoas sentiram. Tem alguém que um dia passou, a irmã Rosana, algumas pessoas daqui do bairro passaram, sentiram a terra dando aquele tremorzinho. Eu estou falando, irmãos, aqui de um abalo de derrubar construções. A Filadélfia era então uma cidade que tinha esse problema. Essa cidade, para você ter ideia, ela foi destruída por causa de um terremoto e foi reconstruída com o passar do tempo. Então as pessoas tinham sérias dificuldades em querer estar lá para morar na cidade, dentro dos muros daquela cidade. Então o que é que as pessoas estavam fazendo? Elas deixavam as casas delas, iam morar fora dos muros da cidade, iam voltar para trabalhar, mas para morar, armavam-se tendas fora da cidade, por causa dos terremotos. Era um lugar de instabilidade. É interessante conhecer isso, irmãos, porque Jesus ele começa a falar e ele começa a usar esse contexto da cidade para trazer algumas mensagens à igreja, para trazer algumas orientações para a igreja. E a grande lição que fica aqui dessa igreja para nós, Igreja Hebron, é justamente o fato de que essa igreja, ela transformou todas as dificuldades, a igreja, eu estou falando da igreja situada nesta cidade, ela transformou todas as dificuldades em oportunidades. Era para ser uma igreja que diz assim, não tem nada para ser feito aqui. A gente vai estagnar, a gente vai morrer. A igreja vai deixar de existir. E em momento algum, Jesus olha para aquela igreja e diz assim, eu vou tirar o candeeiro aí dessa cidade. Não, ele falou para uma outra igreja muito maior, muito mais expressiva, muito mais destacada, que foi Éfeso. Mas para essa não. Para essa Jesus olha e diz assim, eu vou colocar uma porta aberta para vocês. Eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho algo preparado, personalizado para essa igreja aí, porque era uma igreja que transformava limões em limonadas. Olhe para quem está do seu lado e diga, meu irmão, se a vida lhe der limões, faça limonada, você vai gripar menos. Aleluia. Irmão, todo dia eu tomo limão e todo mundo lá em casa toma. Todo dia eu preparo limãozinho com própolis para todo mundo, todo dia. Todo dia. Então, falar de limão lá em casa é bênção, nunca foi problema. Aleluia. E essa igreja, irmãos, como eu disse, ela transformava dificuldades. Quais dificuldades? Você vai perceber, verso 8, que Jesus olha para essa igreja e diz que era uma igreja que tinha pouca força. Eu sei que você tem pouca força. Ou seja, você não é uma igreja tão expressiva, tão forte, tão pungente, é uma igreja que se destaca. Quem sabe era uma igreja muito pequena, era uma igreja composta de pessoas de classe baixa, era uma igreja composta de pessoas que não tinham condições de financiar projetos, de fazerem algo expressivo, ainda que estivessem ali naquela cidade com tantas oportunidades, mas a igreja, Jesus disse, vocês têm pouca força. Aí, irmãos, nós pensamos, o que essa igreja com pouca força, ela poderia fazer, poderia demonstrar, e essa igreja, irmãos, ela consegue transformar
essa situação da sua pouca força em uma expressão de fidelidade a Jesus naquela cidade tão corrompida, com tanta idolatria. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles, vê pouca força naquela igreja, entretanto ele diz: mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apesar de você ter pouca força, você, Filadélfia, é uma igreja fiel. É uma igreja que tem se mantido firme no testemunho, é uma igreja que tem se mantido firme na fé. Você não negou o meu nome, você guardou a minha palavra. É uma igreja que tem seiva, é uma igreja que tem vida, diferente da igreja de Sardes. Nós falamos sobre ela na quinta-feira passada. Era uma igreja que tinha nome, era uma igreja que tinha fama de que estava viva. Quem olhava para Sardes dizia assim: uau, que igreja maravilhosa, que igreja viva, que igreja ativa. E Jesus dizia assim: eu não estou vendo nada disso. Você tem nome, mas você está morta. Você dá uma ideia para os outros de que está tudo bem, mas eu conheço vocês. E essa igreja está morta. Tem muita gente no CTI, tem muita gente que já morreu. Pode ser uma igreja que causa uma admiração falsa nas pessoas que a conhecem, humanamente falando, mas eu conheço que essa igreja está morta. Jesus olha então para a igreja de Filadélfia e diz assim: eu sei que você tem pouca força. Para muita gente, vocês até parece que já morreram, mas vocês estão fiéis, vivos. A vida nessa igreja, apesar de ter... Irmãos, a gente não pode medir o sucesso, a vida de uma igreja, muitas vezes pelo número de membros que ela tem. Nós não podemos medir a vida de uma igreja pela expressão na sociedade, pelo destaque que ela tem nas mídias, pelas coisas que são feitas em termos de eventos. Muitas vezes é fama, é nome de que está viva, mas está morta. Muitas vezes aquela igreja que a gente passa e diz assim: não tem quase ninguém. Jesus está vendo coisas ali que não está vendo numa igreja maior. E eu quero dizer que a nossa impressão não pode ser para as pessoas, ela precisa ser para Deus. Quem é você para Deus? Não é quem é você para as pessoas, não. Muito fácil impressionar, a gente falou isso semana passada. Coloca uma foto bonitinha no Instagram, no seu perfil. Coloca uma foto sorrindo assim, com um olhar assim meio que arrasador. Todo mundo vai dizer: uau, que glória. Mas só Deus sabe se aquela pessoa está bem ou não está. Só Deus sabe se aquela pessoa está viva ou não está. E essa igreja, Jesus disse: apesar da pouca força, vocês têm mostrado fidelidade. Querido, uma coisa que a igreja não pode abrir mão é da sua fidelidade a Deus. Guardar a palavra de Deus. Não negar o nome de Jesus. Ao anjo da igreja de Sardes, você lembra: conheça as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A outra coisa, queridos, que Jesus coloca aqui como uma dificuldade, é que essa igreja, como eu já disse, era uma igreja sem recursos. Era uma igreja que não tinha um poder aquisitivo capaz de suprir a demanda da igreja. Estava vendo um pastor de Curitiba falando esses dias sobre a situação da pandemia, e ele disse assim que quando começou a pandemia, ele ficou muito preocupado. Uma igreja imensa, com muitos funcionários, com muitas atividades, e ele dizia assim: eu fiquei muito preocupado porque a nossa receita mensal é em torno de 3 milhões. Eu fiquei: que é isso? Glória a Deus, amém, amém, amém. Mas irmão, parece algo assim, tão longe. E às vezes a gente fica assim, realmente preocupado com essa igreja aqui. Você tem pouca força. Você não tem dinheiro nem para comprar
Muitas vezes o que a igreja está precisando para atender os próprios membros, uma cesta básica. A gente foi em algumas igrejas esses dias e muitas vezes a gente viu, irmãos, um apelo para ajudar uma obra social. E o líder chegava lá, irmão, nós estamos precisando de manteiga. Quem puder trazer manteiga, quem puder trazer pão, quem puder trazer isso. E a gente ficou, Jesus, olha que há situações, irmãos, e situações. E que a gente não pode, irmãos, ficar focado nisso, dizendo assim, meu Deus, mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu sou uma igreja de pouca força. Não, irmãos, nós vimos igrejas tão pequenas, mas que não se negavam a fazer algo ainda em meio a pouca força. Igrejas pequenas que mesmo nos 5 pães e 2 peixinhos estavam colocando isso nas mãos do Mestre. E recebendo milagres a partir daqui, assistindo casas de recuperação, com aquele pedido, traga manteiga, nós vamos fazer um café da manhã para os moradores de rua. Eu estou falando de uma igreja que a gente entrou e assim, irmãos, não enchia as mãos de pessoas que tinham lá naquele dia. Mas não estavam se omitindo, se queixando, dizendo assim, nós não podemos fazer nada, porque somos uma igreja que tem pouca força. Essa igreja, irmãos, não tinha recursos, mas no verso 7, Jesus disse para eles, que ele estava abrindo uma porta para aquela igreja, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia, irmãos, tem uma canção, você conhece a canção de Martinho Lutero, Castelo Forte, tem uma parte que diz assim, a nossa força nada faz. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. A nossa força, meu irmão, muitas vezes não traz nada. Mas aquele que está conosco é aquele que nos traz oportunidades. E Porta fala disso, irmãos. Atos capítulo 14, verso 27, diz, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles. E como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas há muitos adversários. Segundo os Coríntios 2, 12, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Colossenses 4:3, ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também fui algemado. Fala de porta, irmãos. Porta fala de campo de ministério, campo de atuação, oportunidades para a gente servir. E Cristo, ele faz exatamente o que fez com essa igreja de Filadélfia, ele abre as portas, ele traz oportunidades para a igreja entrar, fala de um novo momento, fala de um novo ambiente, fala de um tempo assim de crescimento, abrir-se uma porta, fala exatamente de oportunidades maiores, diferentes, novas, que Jesus traz para a igreja. É interessante, irmãos, porque uma pergunta, uma igreja tão perseguida, tão odiada pelo mundo, pelos demônios, como é que essa igreja ainda não fechou as portas? Como é que essa igreja ainda continua em movimento? A resposta é porque Jesus é aquele que tem a chave na sua mão. Não é o diabo que tem a chave na mão dele, não são as circunstâncias que têm a chave nas mãos dela, mas quem tem as chaves continua sendo Jesus. Ele que diz, eu abro e ninguém fecha, mas eu também fecho e ninguém abre. As chaves estão na minha mão, a autoridade é minha. Aleluia!
Quem tem autoridade sobre a igreja continua sendo Jesus Cristo. Ele tem as chaves de Davi. Aleluia. Quando ele abre, a gente avança. Amém? Quando, irmãos, a pior coisa é quando uma porta se abre e a gente não faz nada. Pior coisa é quando a igreja está com a porta aberta diante dela e fica com medo de avançar. O que é que vai ter depois daquela porta? Eu não sei, mas vamos entrar. Quem abriu? Foi Deus. Paulo diz, uma porta se me abriu, e é uma porta grande, mas há muitos adversários. Nenhuma porta vem sem dificuldades. Nenhuma porta se abre sem adversários. Mas não é por isso que a gente vai ficar parado. Não é por isso que a gente vai ficar choramingando. Deus, eu sei, o Senhor tem, às vezes a gente tem orado, irmãos. Deus, a gente quer avançar. Deus, a gente quer crescer. A gente quer viver o que o Senhor tem para nós. Aí Jesus vai lá com a chave de Davi, ele que tem autoridade, e abre uma porta para a igreja. Em meio a momentos extremamente hostis. Irmãos, presta atenção, Jesus, ele não deixa, ele não é conveniente às circunstâncias da época. Ah, está tudo bem, a economia do país está boa. Ah, então está tudo jóia? Então vou abrir uma porta. Não. Muitas vezes, irmãos, quando está tudo ruim, muitas vezes quando está tudo difícil, muitas vezes quando está tudo hostil, Jesus está dizendo, é agora que eu vou abrir uma porta para você. É agora que eu vou te dar uma oportunidade. É no tempo da pandemia, Deus, é no tempo da pandemia que você vai ver que a porta que quem abre sou eu, não é governo, não é economia, não é nada disso. Quem abre a porta sou eu. E ele abriu a porta para essa igreja em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas perseguições. Jesus vai lá e abre uma porta, vocês vão crescer. Vocês têm pouca força, mas está aqui uma porta, porque quem abre a porta não é a força de vocês. Quem abre a porta não é a sabedoria que vocês têm. Quem abre a porta sou eu, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? E a gente precisa entender que a porta está aberta. E a gente não pode se acovardar. A gente não pode ficar questionando, e o que é que vai ter lá depois? Eu não sei não, meu irmão. Bota o pé na água primeiro e lá você vai saber. Passa por ela primeiro. Vive a oportunidade. Pastor, mas, eu estava orando tanto por emprego. Me chamaram para fazer uma entrevista. Eu não sei. Eu não sabe o que, meu irmão? O que você não sabe? Você não precisa saber de tudo. Você só precisa saber de uma coisa, que Jesus abriu a porta. E acabou. Então passa por ela. Entra nela. Me chamaram, pastor, para eu fazer uma entrevista. Vai, bendito, bendita de Jesus. Vai. Irmão, não rejeita a oportunidade, nem importa que Deus abre, não. Foi Deus quem abriu? Entra por ela. Amém, irmão? Entra por ela. Então, quando a porta abre, a igreja avança. Mas quando a porta fecha? Porque ele também fecha, irmão. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Quando ele fecha, a gente espera. Amém? Está fechado. Eu não vou ficar, está vendo Deus? Está vendo Deus? Parece que o Senhor não me vê, parece que o Senhor não ouve minha oração. Não, fica quieto. Fica em silêncio. Fica em expectativa. Guarda a sua fé. Viva no seu coração. Espera confiantemente pelo Senhor. Porque o mesmo que fecha, ele também abrirá na hora certa. Esse é o entendimento da igreja. Muitas vezes, irmãos, a igreja não entende. Parece que há um momento que a igreja, em algumas áreas, dá a impressão de que parou. E agora? Muitas vezes a porta está fechada, irmão. Mas a gente vai esperar em expectativa. Porque assim que ela abrir é igual elevador. O elevador não fica com a porta aberta o tempo todo, não. Porque ele vai lá e volta. Vai lá, aí você vê, está no 10º, está no 9º, está no 7º.
Mas subiu de novo. E a gente fica lá esperando. Ah, vou abrir essa porta. Vai, trouxa. Faz assim, ó, na sua força. Quando ela abrir, entra, para você ver o que vai acontecer. Faz isso não, viu? Você vai cair no fosso. Esse é o problema dos apressados, que não sabem esperar, a porta abriu, aí você já chamou, você já orou, já apertou o botãozinho da oração, já está ali, Deus, eu coloco a minha causa diante do Senhor, a causa da tua igreja diante do Senhor, já está com a luzinha vermelha, dizendo que um chamado já foi feito. Espera, irmão, espera. Uma porta vai se abrir, uma hora ou outra, o elevador vai chegar, e quando chegar, você, pum, amém? A mesma coisa Jesus faz, quando Ele abre, a gente avança, quando Ele fecha, a gente espera. Era uma igreja, irmãos, que tinha as dificuldades de viver numa cidade, como eu já falei, idólatra, uma pequena Atenas, templos e deuses e altares para todo lado. Meu Deus, como que uma igreja se porta numa cidade assim? Aí Jesus vem e ele se identifica àquela igreja. Olha o que diz o verso de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Diga comigo, o santo, o verdadeiro. Meu Deus, aquela igreja estava em meio a essa situação de idolatria, mas elas tinham, ou a igreja, melhor dizendo, tinha o conhecimento do Deus que ela servia. E ele se identifica como aquele que é santo. Em meio a toda imoralidade, em meio a toda corrupção, em meio a toda falcatrua que pudesse existir naquela cidade, movida pelo poder, pela ganância, Jesus Cristo, o Santo, estava no meio daquela igreja. E a igreja expressa a santidade de Deus. A igreja reluz como um farol em meio à escuridão. Em meio às trevas, a igreja continua emitindo luz. Não luz própria, mas a luz que vem de Cristo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Mas eu estava passando ontem, eu e Tássia, a gente estava passando ali pela Via Expressa, aquela partezinha mais alta, e eu disse, gente, como é lindo ver essa, de noite, ver esse tanto de luzes assim, ó, que lindo. Você já foi no Mirante? Quem já foi no Mirante de BH? Quem já foi? Se você não for, vai. Eu não sei se pode visitar à noite mais, mas, irmãos, é uma experiência fantástica. Ver aquele tanto de luz perdendo de vista. Se você já esteve no avião, quando você se aproxima de uma cidade, de longe, no alto, você vê ali é uma cidade pelas luzes que ela traz. Assim é o cristão nesse mundo, irmão. Ele reluz a glória de Jesus. Meu irmão, e é desse tipo de crente que o mundo precisa. É aquele que espelha Jesus, é aquele que reflete Cristo, é aquele que diz assim, vamos andar em testemunho de vida, vamos andar em vida santa, porque aquele que é o dono da igreja, ele se coloca como o santo. Eu sou o santo. Em meio a uma sociedade idólatra e corrompida, Jesus se apresenta à igreja, assim diz o santo, mas também o verdadeiro. Bom, Jesus não é cópia, Jesus não é xerox mal feita, Jesus, ele é o verdadeiro, é o original. Ele não é uma imagem meio embaçada de Deus, ele é o próprio Deus, o verdadeiro. Irmãos, em meio a tanta idolatria, tantos deuses falsos, tantos deuses que eram adorados, feitos à imagem do homem. Veja, Deus quando fez o homem, ele fez o homem à sua imagem. Aí o homem tenta construir deuses à sua própria imagem. Por isso que é um tanto de Deus corrupto igual ao homem. Porque quando Deus cria o homem, ele coloca a sua digital, o seu DNA no homem.
Mas quando o homem constrói o seu Deus, ele coloca a sua marca nele também. Por isso que os rituais dos deuses eram regados a muita imoralidade, porque eram deuses feitos à imagem do próprio homem. Mas aquele que se apresenta à igreja diz: eu sou o verdadeiro. Meu querido, eu quero dizer, num tempo em que tantas pessoas querem fazer desacreditar a pessoa de Jesus, querem colocar sobre ele uma humanidade sem uma divindade. Se Jesus é como um qualquer, não é. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você fez a melhor escolha da sua vida. Você fez uma escolha que não vai te decepcionar. Jesus continua sendo o verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Querida, a pior coisa é você pegar uma nota falsa. Quem já pegou uma nota falsa? Eu já peguei também. Já fui pagar, recebi e fui pagar. Com a nota falsa que me deram, eu fui comprar, não sabia que era falsa. Cheguei lá, olhou a nota e me devolveu R$20. Dá um sentimento de frustração de tentar lembrar quem me passou essa nota. Não é? Não ser enganado. Imagina se passou a vida toda servindo um Deus que não pode te salvar. Um Deus que precisa ser carregado por você. Louvado seja Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o santo e é o verdadeiro. Nele você pode confiar. Nele você pode depositar toda a sua fé. Você pode se lançar de todo o seu coração, porque Ele é o verdadeiro. Aleluia! É, meu irmão, uma igreja que vivia numa situação como essa, tinha uma mensagem de que estava servindo um santo e o verdadeiro Deus. Uma igreja que vivia numa cidade tão instável. Você lembra dos terremotos? Você lembra da insegurança das pessoas? Você lembra daquele sentimento de que a gente está deitado, dormindo, e se vier um terremoto, essa casa desaba sobre a gente? Vamos sair dessa casa, vamos morar fora da cidade, vamos armar uma tenda, uma barraca lá fora, mas aqui dentro não traz segurança para nós. Nós vivemos, irmãos, num tempo de tanta instabilidade. Esse tempo, por exemplo, que a gente viveu, dos planos, muitos projetos, a gente tinha certeza que ia acontecer e não aconteceram. Tudo instável, abre, fecha, abre mais ou menos, e a gente sempre ficou nessa corda bamba. Mas, irmão, Jesus traz uma palavra dizendo para aquela igreja: se você for até o fim, eu vou te fazer uma coluna na casa do meu Deus. Irmãos, coluna fala de estabilidade. Coluna não é um vaso que a gente tira daqui e coloca ali. Coluna geralmente está ali, não sai. É o que Jesus disse: você vai ser uma coluna e jamais sairá de lá. Vou te fazer uma coluna no santuário do meu Deus. Ei, não vai ter mais instabilidade, não vai ter mais esse sentimento de que as coisas podem desabar a qualquer hora. Tem uma coluna sustentando a obra, tem uma coluna firme, tem uma coluna forte. Ei, meu querido, Jesus faz da igreja dele uma coluna. Hebreus diz que a igreja é a coluna e o esteio da verdade. A igreja não é a verdade, Cristo é a verdade, mas a igreja dá sustentação, a igreja dá firmeza. Irmãos, Deus quer fazer de cada um de nós pessoas firmes e constantes. Chega de ficar, meu Deus, mas o tempo que a gente vive, pastor, é um tempo de inconstância. Você é coluna, meu irmão. Ah, mas a minha casa está aquele clima de instabilidade, a minha família está aquele clima de instabilidade. Deus te faz coluna, minha irmã. Deus faz o seu povo coluna, firmeza.
sustentação. Num tempo de instabilidade, muitas pessoas virão procurar na igreja a estabilidade que só Jesus dá. Nós precisamos estar firmes nessa verdade. A igreja segue como coluna. Uma igreja odiada e perseguida por Satanás. Você lê no verso 9. A sinagoga de Satanás era para ser uma sinagoga de judeus que adoravam a Deus. Mas quando uma religião, irmãos, tira Deus da história, vira uma religião movida por Satanás. Seja ela qual for. Igreja, irmãos, nunca pode deixar sua simplicidade devida à fé e a Jesus Cristo. Igreja sempre precisa estar voltada para Jesus. Irmãos, nós temos uma placa e uma denominação. E nós honramos a nossa denominação. Mas eu quero dizer que a nossa fidelidade está em Jesus. Se a nossa denominação resolver dizer, nós não seguimos mais Jesus, a igreja não seguirá mais a denominação. Porque a igreja deve ser fiel a Jesus. E aqui estava uma sinagoga que era para ser de judeus, mas aqui está dizendo, dá para colocar para mim, por favor, Sara? Está ali? Está ali, vamos ler. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga. Ele não disse que sinagoga era um ambiente de estudo dos judeus. Os judeus se reuniam nas sinagogas para aprender a Torá. A sinagoga era uma coisa, o templo era outro. Existia apenas um templo e várias sinagogas. Ali se estudava a lei de Deus. E ele está dizendo que nessa sinagoga não era Deus que comandava, era Satanás. Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Irmãos, uma igreja odiada, perseguida por homens e por demônios. Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu amo vocês. Irmãos, a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que as pessoas terão tanto ódio dos cristãos. E eles, além de perseguir, prender, Jesus disse, vão matar alguns de vocês. A gente vive esse tempo hoje, talvez não com tanta intensidade ainda. Muitos países já vivem esse momento. Muitas pessoas já morrem pela fé que têm. Mas o interessante é que Jesus diz uma coisa, ele diz assim, vai chegar um tempo em que aqueles que vos matarem vão estar imaginando prestar um culto a Deus. Ou seja, eles vão dizer assim, nós estamos realmente honrando a Deus quando a gente mata esses cristãos. A ideia é essa. Irmãos, é nesse momento que a igreja vive. Filadélfia, a igreja de Cristo, nas suas épocas, nas suas gerações, você não pode ficar imaginando que o mundo vai colocar um tapete vermelho para a igreja e vai colocar assim ramalhetes de flores e vai dizer assim, vocês são a melhor coisa que aconteceu na história da humanidade. Não vai acontecer isso porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. E a igreja, ela se coloca como aquela que reflete a luz de Cristo. E o mundo, a Bíblia diz, odeia a luz. Odeia. Eles amam as trevas. Nós éramos assim sem Jesus. Vai dizer alguém para nós que o que eu fazia era errado? Vai dizer alguém para você que o que você fazia antes de Jesus era errado? Muitos de nós saíamos para briga. Muitos de nós saíamos para... Você tem o que a ver comigo? Seu santinho, de pau oco. Mas quando Jesus entra na vida da gente, tudo muda, irmãos. A nossa mentalidade é outra. Aquilo que era tão natural, tão comum para nós, se torna insuportável.
Não dá mais para a gente andar daquele jeito, não dá mais para a gente falar como a gente falava, não dá mais para a gente fazer aquelas coisas ruins que a gente fazia, sem ficar com uma tristeza profunda no nosso coração, não dá mais. Porque agora quem habita em nós é santo, é o Espírito Santo da parte de Deus que habita em cada um de nós. Então, irmãos, o mundo vai nos odiar. Mas a Bíblia diz que se esse momento chegar, já chegou, mas se ele se intensificar, a igreja precisa transformar esse limão numa limonada. E entender que por mais que o mundo nos odeie, por mais que Satanás invista contra nós, aquele que diz que é o santo e o verdadeiro, ele vai dizer: eu amo você. Eu vou fazer com que esses da sinagoga de Satanás, eles venham até você, se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Não é atitude de adoração, a igreja nunca será adorada. Essa ideia de se prostrar aos pés não é de reverenciar uma entidade, dizer que a igreja agora virou um Deus, nunca, irmãos, nunca. Mas é numa atitude de reconhecimento. Quando Jesus disse: aquele que vos recebe, a mim me recebe. Quando faz isso, não é que está fazendo para a igreja, mas é reconhecendo o Deus daquela igreja. Quem é o Senhor daquela igreja. E Ele está dizendo: eu amo vocês. Eu amo. Pode todo mundo te odiar. Pode todo mundo falar mal, te perseguir. Mas um dia eles saberão que eu amo você. Olhe para quem está perto de você e diga: não esqueça, Jesus te ama. E as pessoas verão isso na sua vida, que Jesus te ama. Aleluia! Uma igreja, irmãos, que tinha tantas dificuldades, tantos problemas, mas que Jesus está dizendo: tem uma porta. Tem uma porta. Tem oportunidades aí para você. Uma igreja que guardou a palavra de Cristo em meio às provações. No verso 10, coloca para mim, já estou terminando. Olha o que diz o verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Veja, no primeiro momento o texto está dizendo, Jesus está dizendo para eles que eles guardaram a palavra da perseverança, ou seja, eles não negaram Jesus, eles guardaram a palavra e eles não desistiram da fé. Eu não sei, aqui não é exposto o que essa igreja viveu, a luta que de fato ela enfrentou, mas já deu para perceber que a igreja já era uma igreja perseguida. Os que se declaravam judeus, sinagoga de Satanás, estavam perseguindo a igreja, mas eles guardaram a palavra da perseverança. Está difícil, mas a gente não desiste, a gente não nega Jesus, a gente não nega a fé, a gente não nega a palavra, a gente continua firme. Jesus olhou isso e disse assim: vocês guardaram a palavra, e eu vou guardar vocês. Vai chegar uma hora que não vai ser só uma dificuldade sobre a igreja, mas uma prova que há de vir sobre o mundo inteiro. Leia comigo. Coloca lá de novo, por favor. Também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, isso é uma alusão à grande tribulação. Não é só uma perseguição local. Não é só uma perseguição que a igreja de Filadélfia viveu em Filadélfia. Aqui a prova vai vir sobre o mundo inteiro. E Jesus está dizendo: porque você foi fiel nas provas menores que você passou, e que você poderia ter me negado, mas você não negou, eu vou guardar você no dia da provação que há de vir sobre todas as pessoas. Irmãos, Jesus pode guardar a igreja, e não é esse o objeto da nossa
da nossa discussão, a gente não vai falar sobre isso, mas Jesus pode guardar a igreja de duas maneiras. Ele pode guardar na prova e ele pode guardar da prova. Vou repetir. Jesus pode guardar a igreja na prova. Joga esses homens na fornalha. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, que só o calor matou os soldados que empurraram os 3 jovens. Eles caíram naquele micro-ondas, naquela fogueira, naquela fornalha. Jesus não privou, Deus não privou eles de serem lançados. Mas ao chegarem lá, levantaram, vamos dar uma rodada por aqui. Começam a andar, vão andar. A única coisa que queimou foram as ataduras que os prendiam. Eles foram lançados amarrados e estavam caminhando soltos. Caminhando, mas o detalhe maior que isso daí nos maravilha é que foram lançados 3, mas caminhavam 4. Aleluia! Ah, glória! Meu irmão, a gente não passa sozinho na prova, não. A gente é acompanhado, bem acompanhado. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está lá caminhando com eles. Livrou-os na prova, em meio a. Está lá o povo no Egito. As provas que foram lançadas, elas vinham sobre os egípcios. A morte nos primogênitos tinha um endereço, é a casa que não tiver o sangue. A casa que não tinha o sangue era a casa que não tinha aliança. Não teve a morte do cordeiro. Aquela casa o anjo da morte visitou. Mas eu pergunto, os hebreus saíram antes ou depois? Depois. Eles foram guardados na prova. O que eu quero dizer, irmãos, é que se Jesus nos buscar depois, pastor, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Irmãos, eu torço para que Jesus venha antes. Amém? Mas e se ele não vier? Ele vai nos guardar. Amém? Amém ou não? Agora, irmãos, Jesus também pode nos guardar da prova. Ele pode nos tirar antes que o inverno venha. Ele pode fazer como fez com Noé. Antes do dilúvio, você vai estar na arca. Você e a sua família. Você vai entrar naquela arca. Quando você fechar a porta, aliás, você não vai nem fechar a porta, Noé. Quem vai fechar a porta sou eu. Porque se você fechar a porta, com esse seu coraçãozinho, você vai querer abrir. Então quem vai fechar sou eu pelo lado de fora. Tranco você lá dentro. E aí manda a chuva. E ele constrói a arca. Quando a arca fica pronta, Noé entra. Sua família é bicharada. Animal de tudo que é tipo. E Deus fecha a porta da arca. E vem o dilúvio. Livrou da prova. Noé não estava lá. Salva a vida, bote. Ele estava lá dentro da arca. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial.
Ele andava com... Só professores do departamento infantil e pais de crianças menores que conhecem essas músicas. Meu irmão, mas Jesus pode nos livrar da prova também. Como ele disse logo depois, eu venho sem demora. Eu vou guardar, e depois ele disse, eu venho sem demora. Queira Deus, de todo meu coração, eu desejo que Jesus volte antes e nos livre de tudo que essa situação da grande tribulação trará. Muitos dizem que ele pode vir no meio dela, 3 anos e meio. Irmãos, essa polêmica dura já há centenas e centenas de anos. E até hoje tem os que ficam do lado de lá, os que ficam do lado de cá e os que ficam no meio. Eu, irmãos, prefiro acreditar que Jesus vai voltar. Eu tive um professor de escatologia e eu passei com nota máxima na matéria, glória a Deus. E ele veio me parabenizar. No final do semestre, parabéns, jovem. Você aprendeu a matéria, que coisa boa. E qual foi a grande lição que você guardou? Eu digo, a grande lição que eu guardei, professor, é que Jesus vai voltar. Pronto. Jesus vai voltar. Esteja preparado. Se ao cantar do galo, se à meia-noite, se à tarde, se de dia, esteja vigilante, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Foi o que Jesus disse. A advertência que ele dá para essa igreja é essa, versículo 11. Coloca lá, Sara, por favor. Vamos ler juntos, para a gente orar. Fica de pé, vamos orar. Mas vamos ler antes, vamos lá? Venho, eita glória, aleluia. Vamos ler de novo. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Está entendendo que estão querendo tirar a nossa coroa, a nossa recompensa, nosso prêmio, nosso galardão? Às vezes é a incredulidade do coração, é a dureza do coração, são as coisas da vida. Querem tirar a nossa coroa, mas Jesus está dizendo, eu estou vindo. E eu estou vindo sem demora. Guarde o que você tem, para que ninguém tome. Veja, a coroa já é sua. Ele está dizendo para que ninguém tome a sua coroa. Tem uma coroa lá no céu que tem meu nome lá, é minha. Eu tive um professor no colégio que ele dizia assim, todos vocês já têm nota máxima na minha matéria. Todos vocês já têm 10. Eu digo, uau, começou o semestre, eu já estou com 10. Não fiz nenhuma prova e já tenho 10. Eu gostei daquela história. Olha, que bênção, você já está com 10 no primeiro dia de aula. Ele dizia assim, o problema é que alguns de vocês vão perdendo alguns pontos durante o semestre. Alguns de vocês talvez terminem com a metade, outros talvez terminem sem nada, zerou os pontos, mas hoje todos vocês têm 10. É mais ou menos isso aqui. Você já tem uma coroa. Guarde o que você tem. Chega até o fim, meu irmão. Arrastado. Mas chegue. Guarde o que você tem. E aquele dia será um dia de grande alegria. Venho sem demora. Que essa palavra seja um ânimo para nós. Que essa palavra seja um despertamento da gente se manter firme. Está tudo difícil, pastor. Ô, vida que só me dá limão. Irmão, transforma isso numa limonada. Jesus não depende das circunstâncias para abrir portas para a igreja. Para você. Está tudo difícil. Mas aquele que tem a chave, aquele que tem a autoridade, ele continua dizendo, ei, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode fechar os seus olhos nesse instante? Jesus, oh Jesus, santo, 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 verdadeiro, não há Deus igual a ti.
não seguimos uma cópia mal feita, seguimos aquele que é o verdadeiro Deus, aquele que não nos decepciona, que não nos frustra. Tu és o nosso amado Jesus, em quem depositamos a nossa fé, em quem depositamos a nossa esperança, e não queremos, Senhor Jesus, perder a coroa, queremos ir até o fim. É o vencedor que vai ser feito coluna na casa do Senhor. Vai sair nunca, pode vir o que vier, pode vir terremoto, mas você será uma coluna. Aleluia. Nessa noite Jesus vai firmando os nossos caminhos, vai nos dando firmeza de fé. Jesus vai tirando do nosso caminho todo o sentimento de que dificuldades são maiores do que o Senhor tem para nós. Muitas vezes aquele sentimento de ingratidão, de frustração, aquele sentimento que nos leva a murmurar: está tudo tão ruim. Não, Deus, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai nos mostrar condições para a gente avançar. Está tudo tão difícil, mas a gente quer se manter fiel. A gente não vai negar o teu nome em meio às dificuldades que vivermos. Podemos ser perseguidos e odiados, mas há um Deus que nos ama. Aleluia, aleluia. Eu vou trazê-los e eles vão saber que eu amo você. Oh Senhor, você pode levantar as suas mãos e adorar aquele que é verdadeiro, e adorar aquele que é santo. Oh Senhor, te adoramos, Senhor. Tu tens autoridade. Quem comanda a nossa vida, quem está, Senhor, no controle da história, é aquele que tem a chave de Davi. O diabo não tem a chave nem da sua casa, porque ele também tem as chaves da morte e do inferno. Oh Senhor, oh Jesus, te glorificamos nessa noite. E como igreja, Jesus, podemos ter pouca força, Senhor, mas Senhor, não vamos negar o teu nome nem a tua palavra. Oh, Riandarabanaya, Suriandalabanaya. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Declare isso. E em seu eterno amor Ele te ama. não seremos abalados. Coluna na casa do Senhor. Colunas na casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Te damos glória. Te damos glória. Te damos glória, Jesus. Aleluia. Aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. É o santo, é o verdadeiro. Aleluia, aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Te adoramos, Senhor, e confiamos em Ti. E em seu eterno Oh, glória. amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Te adoramos, Senhor, da nossa vida. Te adoramos, Santo. Verdadeiro Tu és. Que tem as chaves de Davi. Que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Adoramos o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Você pode aplaudir, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Amém, querido. Conserve o que você tem. Ninguém vai roubar a sua coroa. Ninguém. Você pode se assentar um minutinho. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Você que esteve conosco nessa live, Deus abençoe a sua vida. Esperamos você aqui, um dos nossos cultos. Domingo agora às 9h30 e às 18 horas. Se você puder estar aqui, será uma grande alegria para nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.